E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. No futuro, quando a gente tiver mais controle de algumas variáveis, né, variáveis de energia, variáveis muito mais agronômicas, né, então, seja de dados de estação meteorológicas, dados de sensores de solo, a gente vai conseguir englobar aquilo e o IA pode auxiliar inicialmente, talvez no futuro ele possa realmente tomar a decisão de irrigação. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, um episódio especial, diretamente aqui da AgriShow, no stand aqui dos nossos parceiros da Piscin, que cederam esse espaço aqui pra gente. Eu gosto de aproveitar a AgriShow, né, cara? Porque tem um monte de gente que vem do Brasil inteiro e aí dá pra gente conversar com essas pessoas, né, que em outros momentos não daria, né, cara? E nessa semana, estou aqui com Luiz Alberto Roque, falei certo, né? Que é o CEO da IRI Control, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigado, Paulo, obrigado pela oportunidade, feliz de estar aqui, contar um pouquinho sobre a Power, sobre a IRI Control e um pouquinho do nosso negócio. Muito bom, cara, muito bom. É o seguinte, vou te dar um presente aqui, cara. Esse aqui é um café especial, feito pela Famílias de Tele, que é parceira nossa aqui, no nosso café, uma edição especial aí do Agro Resenha aqui pra AgriShow. Aí, ó, aquele drip coffee que você coloca na xicrinha e Sim. Toma lá, cara. Maravilha, obrigado. Bom demais? E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firme agora, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Luiz. E Luiz, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, velho. Bem, vamos lá. Bem, eu venho da área de tecnologia, né? Então sou formado na... Você é dos caras da TI.
Eu tenho formação técnica, então sou engenheiro eletricista, pautado já para uma carreira na área de desenvolvimento, né? Principalmente de equipamentos. Eu e mais um sócio, em 2017, nós resolvemos empreender. Meu sócio é filho de fazendeiros, no interior de Minas, já lidava com a questão de irrigação, né, dos pivôs. Então ele conhecia da demanda, da dificuldade de operar os sistemas de irrigação. E nos encontramos na faculdade, nós temos habilidades que nos complementam. Então ele é engenheiro da computação, eu sou toda a parte da parte da elétrica. E juntamos e criamos uma solução de automação de sistemas de irrigação. Então essa solução, ficamos aí 1 ano e meio validando. E depois de 1 ano e meio, a gente saiu para o mercado para vender essa solução. E por isso que a AgriShow é muito especial para a gente. Porque foi a AgriShow que nos possibilitou vir aqui na feira, onde você tem, né, todos os fabricantes de sistemas, todas as oportunidades, né, das fábricas para ofertar o seu produto. E naquela ocasião, então, a Bauer, né, uma empresa multinacional austríaca, nos abriu a oportunidade de colocar o nosso equipamento lá. E então foi um ano onde a gente virou realmente fornecedor da empresa, em colocar tecnologia feita aqui no Brasil, direto para o produtor, entendendo a realidade dele, né? E depois, posteriormente, então a Irricontro a gente negociou e nós entramos para dentro do grupo da Bauer. Então, depois desse tempo, foram aí desde final de 2019. Então, dentro desses anos, a empresa cresceu de maneira exponencial. Então nós crescemos, desde 2019, nós crescemos 100 vezes. Então hoje é uma empresa consolidada no mercado, que está crescendo muito e está fazendo agora o seu processo de internacionalização da tecnologia que a gente criou aqui no Brasil por brasileiros, pro produtor. Legal, cara, legal. Então, você é o startupeiro que deu certo, né? Exatamente. E durante esse período, houve o convite para estar assumindo também a presidência da Bauer, junto com o Rodrigo. Então hoje nós dividimos essa presidência. E de lá para cá, então, a gente vem levando tanto a marca da Irricontro quanto a marca da Bauer aí, principalmente na área de tecnologia. Sim. Cara, e tem um negócio legal aí, né? Porque você não é do agro, né? Você não teve uma formação ali no setor. Nem precisa, né? Porque são habilidades que vão se complementando. Sim. Acho que até nem era necessário, né? Você saber tudo isso antes de entrar. Mas um ponto que chama atenção é justamente isso, né, cara? Porque assim, você enxergar uma oportunidade, né? De alguém que vê e tal, e te falou que aquilo ali é bacana, tá ok. Você pode, né? Não, vamos ver o que vai dar. Mas o que fez você... Porque desde 2017, foi fundado no ano que o AgroResenha foi fundado. 17, 8 anos já, né? Sim. O que fez você continuar, né? Porque essa vida de startupeiro é foda, né, velho? A gente sabe que não é empreender, não é fácil. Ainda mais no Brasil, né, cara? Como que foi esse processo, assim? Bem, eu acho que assim, foi muito mais uma necessidade, talvez, e também alinhado com um desejo meu. Então, eu já tinha esse desejo de empreender. Então, eu conheci o meu sócio, ele já tinha, de certa forma, ali a sementinha, né, do que fazer. Então foi realmente entender a necessidade. Então quando eu fui a campo, quando foi fazer as visitas, né, identificar realmente se aquele produto ia resolver realmente uma dor, né? Então eu acho que isso é um grande desafio, né, de propor realmente uma solução que resolva uma dor do cliente, né? Quantas coisas que não é ofertado para o produtor todo dia e que às vezes não resolve uma dor. Então foi muito mais esse timing. E aí quando a gente decidiu e começamos, aí toda a trajetória de dificuldades do empreendedor, né? Seja técnica, seja de capital, seja de pessoas. Então não foi uma história só de glórias, não. Sempre tem altos e baixos, né, cara? Eu acho que esse é um ponto legal, porque assim, muita gente quer empreender, né? Mas no fim do dia elas querem as glórias de quem empreendeu bem, né? E não quer passar por todo o perrengue que é você abrir uma empresa, contratar gente, você tá falando, treinar, né? Porque nem todo mundo tá pronto. Tudo isso é um negócio que, cara, leva tempo e energia, né, velho? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que essa trajetória pra gente foi muito importante e foi um casamento perfeito. Então, porque a Bauer sempre teve equipamentos de alta qualidade, mas uma deficiência de tecnologia. Porque também implementar tecnologia pro agro, não necessariamente você precisa resolver a dor também, obviamente, mas você precisa
criar todo um suporte para o cliente, um pós-venda, né? Um vendedor treinado em demonstrar a solução. Então você precisa dar suporte para o produtor. Então, por isso que para a gente foi muito importante estar dentro desse alicerce de uma empresa que já tinha revenda, que já tinha esse canal de distribuição, canais, exatamente. E então a gente foi realmente conscientizando o canal e levando tecnologia para a ponta. Então, acho que foi um case de tecnologia como um negócio e não como um departamento. Então, eu acho que isso também trouxe um dos diferenciais, né? Então, eu acho que isso é o que está consolidando cada vez mais o crescimento da Bauer no mercado dentro desses últimos 3 anos. E que a gente vem agora só realmente levando esse sucesso que a gente teve aqui no Brasil para outros países. Então, o produtor hoje, ele consegue entender por que ele precisa, né? Seja tecnologia para melhorar a produtividade, seja para reduzir o custo operacional dele, né? Então, hoje, a tecnologia para a parte de automação, ela vem não só para melhorar essa produtividade, né? Onde ele consegue aumentar, né, alguns gaps que ele tinha ali provavelmente de setor de irrigação, ou também diminuir os custos, seja com pessoas e seja no custo de energia. Sim, legal. E cara, tem um ponto assim, até conversando com o Rodrigo aqui, né, em outro episódio, cara, desse crescimento que a gente tá percebendo que a irrigação tá tendo no Brasil. E, cara, se a gente for pegar os Estados Unidos, que é talvez a referência hoje, né, o Brasil de hoje talvez seja os Estados Unidos de uns 100 anos atrás, né, nesse aspecto, inclusive, né. Ainda que haja muitos agricultores que tenham a tecnologia, né, de irrigação e tudo mais, ainda existem muitas ineficiências, né, cara? Muitos gargalos ali que muitas vezes vai na água, né? Como que a tecnologia de vocês pode ajudar nisso, né, cara? Porque a água é um recurso importantíssimo pro negócio, né? A gente não pode desperdiçar também, né? Um trabalho que a gente anda fazendo muito é o trabalho de conscientizar, né, não só órgãos, mas a sociedade, que o irrigante, né, que a tecnologia de irrigação, atrelada à tecnologia, ela vem para mostrar que ele vai colocar água na quantidade certa, na hora certa. Então, hoje a gente consegue, com a telemetria, a gente consegue monitorar cada gota que ele retira, né, seja de um rio, seja de um poço, seja colocado na quantidade certa para a planta. Então, isso traz outros benefícios de, obviamente, diminuir qualquer tipo de desperdício, mostrar que o produtor vai estar irrigando usando a água dentro da sua outorga. Então isso você traz a transparência nos dados, né? Então, e a gente ajuda também o produtor a como performar, né, usando a irrigação. Então não é só realmente implementar, mas então realmente como utilizar para extrair todo o aumento no ganho de produtividade que a tecnologia traz. Conta um pouquinho então aí, regras, você falou um pouquinho dessas questões aí, mas conta um pouquinho como que funciona, o que vocês fazem mesmo de fato, como que, né, quero usar o sistema de vocês, como que é, sabe? Vamos lá. Então hoje a gente divide o produto em 2 partes. Um é a gestão hídrica, onde a gente tem uma série de equipamentos que a gente consegue monitorar toda a parte de captação de água, né? Então a gente consegue colocar monitores de nível, seja em reservatórios, vazão. A gente consegue ligar ou desligar bombas remotamente, né? Ou você consegue programar horários ou criar lógicas, né, para que você, por exemplo, ligue baseado num sistema de nível. Daí a gente cria a gestão hídrica para realmente o cara conseguir monitorar e fazer toda a gestão de água. E outra parte é a parte da telemetria dos equipamentos mesmo, onde ele consegue programar, ele consegue ligar, desligar, ele consegue fazer um agendamento, ele consegue, todo o irrigante, ele tem incentivo, né, na energia, quando ela é, obviamente, através de uma concessionária. Então, ele consegue garantir que você vai aproveitar o melhor possível essa faixa de horário incentivado, que é o horário reduzido, que é à noite, né? Então, ele começa geralmente às 9 da noite e vai até às 6 da manhã. Então, o sistema garante que você vai aproveitar ao máximo essa janela, que é onde você vai ter a maior economia de energia. E, obviamente, facilitar dados de manutenção, facilitar o dia a dia operacional da fazenda mesmo. Então, a gente consegue não só pivôs da Bauer, mas também de qualquer outra marca. A gente chama isso de modernização, que é o fato de você conseguir fazer um retrofit em equipamentos que
que o produtor já tenha. Né? Então, qualquer equipamento você pode fazer essa... Justamente para a gente trazer uma eficiência na irrigação para os equipamentos que ele já possui. Então, toda essa solução, ela vem através também da nossa plataforma, onde o produtor consegue fazer toda a gestão ali dentro. Ah, legal, cara. Porque assim, igual você falou, só de economia de energia que daria num processo como esse, esqueci de ligar, ou aconteceu qualquer coisa que o negócio não foi. Pô, já economiza uma boa grana ali, né, cara? Exatamente. Então, acho que o nosso setor hoje, ele enfrenta, como você começou a mencionar, vários gargalos, né? Um deles é a água, né? Então, o outro, acho que a gente pode falar energia, que é a infraestrutura, e o outro é o capital, né? Então, a irrigação, de maneira geral, o produtor cada vez mais está querendo investir, querendo colocar, trazendo aí as necessidades, e ele tem todos esses entraves aí para conseguir implementar. E cara, até você como um cara de tecnologia, né? A gente tá aí vivenciando uma época de várias siglas, né? IoT, IA, um monte de coisa que aparece aí, né? Se você chegar falando assim com o produtor lá, ele não vai entender porra nenhuma, né, cara? Porque não é do linguajar dele. Mas esse negócio tá entrando, né? De pouco a pouco, às vezes ele já tem lá coisas relacionadas à inteligência da artificial ou o negócio do IoT lá, mas nem sabe que aquilo existe, nem sabe como aquilo ali ajuda ele, né, cara? Você falou uma coisa lá atrás interessante dessa questão de, a gente viu a necessidade, foi lá e desenvolveu baseado na necessidade, né, cara? Só que tem a tecnologia no meio, que nem todo mundo é adepto, mas como que tem sido esse processo, cara? O que você tem enxergado que tem o seu maior desafio para a implementação de novas tecnologias, assim, igual vocês estão fazendo para o produtor? Eu acho que aos poucos, né, ele vai se conscientizando. Obviamente a gente vem sendo ajudado e impulsionado pela troca de geração, né? Eu acho que esse é um dos principais fatores aí. Então a troca de geração vem assumindo, às vezes, durante essa troca, geralmente a nova geração, um dos pilares que ele abraça é o braço de tecnologia, né? Então ele vem ajudando ali a gente a implementar com outros olhares, um olhar muito mais olhando para dados, olhando para performance. Isso eu acho que é um dos principais fatores, e o outro é também a gente entender todo o valor agregado da tecnologia em trazer simplicidade, né? Porque tecnologia boa é aquela que é simples, né? Então trazendo facilidade operacional, trazendo, por exemplo, um sistema fácil de pós-venda, né? Então onde o cara consiga ter uma reposição de peças, né? Então assim, porque existem tantos produtos de tecnologia hoje que são empurrados para o produtor e falando que vai melhorar. Só que também... Cada tecnologia aumenta uma saca por hectare. Basicamente isso. Mas que às vezes também não tem por trás um sistema de pós-venda, um sistema que vai conseguir atender ele e dar o suporte. Às vezes pode ser uma tecnologia boa, mas ela falha em operacionalizar aquele produto. Cara, esse negócio é legal, porque assim, a gente vê esse universo das startups e tal, né? Muita gente, assim, querendo vender online, né? Querendo ter essa, né? Como que eu escalo esse negócio e tal. Só que, o agro tem uma coisa ali que é complicado de você não ter essa relação mais próxima com ele, né? E eu imagino também que para uma empresa de tecnologia ter hoje vocês, óbvio, estão ancorados ali numa grande empresa, mas para uma empresa de tecnologia ter uma equipe de campo, imagino que deva ser muito complicado. Como é que foi o início ali, assim, cara? Porque isso aí é uma coisa que assusta, né? Eu acho que no nosso lado ajudou muito, por um lado, que a gente desenvolveu uma tecnologia que ela é simples. Então a gente já pensou na concepção que ela precisa ser, por exemplo, a reposição precisa ser barata, precisa ser fácil, a gente precisa disponibilizar, obviamente, manuais, vídeos, mas também treinar todo o canal, né? Então eu acho que isso tudo ajudou com que o produto fosse aos poucos sendo conscientizados, seja pelo canal de vendas, né, seja pelas vendas, e depois supostamente com os clientes. Então o meu conselho para todos que vão começar a pensar nisso é realmente pensar depois como que você vai conseguir sustentar esse produto, né? Seja através de um pós-venda. Estou falando aqui de equipamento, mas às vezes não necessariamente, pode ser só software, né? Mas no nosso caso foi muito mais como a gente construir a solução para que ela seja simples mesmo lá na ponta. Legal. E, traz
traz algum exemplo prático aí, porque assim, às vezes o cara tá escutando e fala, beleza, vou colocar esse negócio lá, mas você tem algum número, alguma coisa assim que você fala assim, pô, a gente fez nesse exemplo aqui, a gente conseguiu economizar, traz pra gente um pouquinho assim, mais, vamos dizer, palpável assim pra quem tá ouvindo a gente aqui, cara. Hoje, por exemplo, o preço, né, da tecnologia nossa, ela é um custo, obviamente, perto de um sistema de irrigação, era só por volta de 3 a 5% do preço do sistema, né? Então, assim, perto de um sistema, ele é um investimento não tão alto, mas com uma rentabilidade muito grande. Então, o cara consegue ali, às vezes, em menos de um ano, ter o payback. Como? Economizando, geralmente, de 25% até 30% da energia e fora a otimização de mão de obra. A gente sabe que hoje em dia, o produtor achar mão de obra que queira ir para campo, então assim, é muito difícil. Principalmente entre, né, novas gerações, né? Então isso tem sido um desafio também para o produtor, né? Então essa tecnologia ela traz uma simplicidade, então o cara consegue otimizar a mão de obra que ele tem, né? Então só nisso ele já tem uma grande economia, uma economia realmente na energia e também no gasto da água, né? No uso da água. Então, às vezes, o cara tem um reservatório onde ele tem uma determinada quantidade de água armazenada. Então, só o fato do cara saber a quantidade de água que ele tem armazenada e ele conseguir montar o cronograma dele de irrigação, só nisso ele já está conseguindo economizar energia, tempo. Então, assim, a gente traz um pouco do número mais palpável na energia, mas geralmente o vetor onde o produtor às vezes também tem adquirido a tecnologia é através da otimização da mão de obra. Ah, legal, cara. Mão de obra quase não é um problema, né? Assim, todo mundo tá resolvido nesse negócio, cara. É foda. Porque assim, por exemplo, eu moro em Mato Grosso, né? Cara, todo dia alguém pergunta se tem alguém pra indicar e tudo, né, cara? Porque é uma coisa assim. Como que vocês trabalham o desenvolvimento também, né, das pessoas? Porque eu acho que esse é um ponto nevrálgico aí dentro do seu processo, né, cara? Exatamente. Bem, por ser uma empresa basicamente de base tecnológica, né, a gente gosta de montar um programa de formação mesmo. Então a gente tem parcerias, seja com universidades, institutos, onde a gente vai, né, fomentando ali jovens talentos que vão entrando e a gente vai aos poucos treinando e capacitando, seja dentro do produto, seja dentro da nossa tecnologia, e também isso serve também para treinar os técnicos de campo. Então a gente usa do mesmo programa para treinar todos nossos, seja os vendedores, mas sejam também os técnicos de campo, que são os caras que vão, que instalam, que fazem comissionamento. Então a gente tenta fazer esse modelinho de desenvolver dentro de casa, e dentro de cada unidade, né, de cada revenda, a gente linka, pelo menos elege uma pessoa que é o responsável pela tecnologia para disseminar o conhecimento. Ah, legal, bacana, cara. E conta pra gente aí, futuro, cara, o que reserva aí, assim, vocês estão na fronteira aí da tecnologia, né, cara, estão trabalhando com esses sistemas, mas o que você tá enxergando pro futuro, assim, cara? O que tem de coisas novas, inovações, que nessa área em específico você acha que pode virar aí pro futuro, velho? Bem, acho que são algumas, eu posso citar uma delas aqui. Uma delas seria, no futuro, né, a gente citou o IA, onde, no futuro, quando a gente tiver mais controle de algumas variáveis, né, variáveis de energia, variáveis muito mais agronômicas, né, então, seja de dados de estação meteorológicas, dados de sensores de solo, a gente vai conseguir englobar aquilo, e o IA pode auxiliar inicialmente, talvez no futuro ele possa realmente tomar a decisão de irrigação. Então essa possa ser um vetor do futuro. Um outro vetor que existe também o pivô, ele é basicamente ele é um equipamento que está girando ali na lavoura 24 horas. Então a gente está aos poucos colocando ele como se fosse um varal tecnológico, né? Onde você consegue ali colocar sistemas de câmeras, sistemas para fertirrigação. Então essa também é uma outra barreira, um próximo passo para a irrigação, né, que não é via gotejo, que isso já é consolidado, mas a irrigação via pivô. Um outro patamar seria usar a fertirrigação, então não necessariamente somente água, mas nutrientes, né? Então essa também é um outro
viés do futuro da irrigação dessa tecnologia. E um item que seria, vamos dizer assim, um dos primeiros passos, a gente está lançando aqui na AgriShow esse ano, que é um novo produto que ele chama CosmoField. Nós estamos lançando esse produto em parceria com uma startup da Itália, que ele é um sensor, né? Na verdade ele é um sensor de solo, só que na verdade ele faz uma medição sem qualquer tipo de sensoriamento dentro do solo. Como é que ele funciona? O princípio dele é através de raios que vêm da atmosfera, que colidem no solo e eles refletem, né? E esses raios refletidos, eles conseguem, são nêutrons que colidem no solo e refletem na frequência das moléculas de água, e esse sensor ele detecta essa quantidade de raios que estão sendo refletidos do solo, e ele consegue estimar a quantidade de água que você tem dentro de 10 hectares, de 0 a 50 centímetros. Então, é o primeiro sensor que a gente está trazendo no mercado que faz uma medida, uma média da umidade do solo em uma área. Então eu acho que é o primeiro sensor sem qualquer tipo de sensoriamento colocado dentro do solo, então 100% através de uma medição remota e com alta precisão. Legal, cara. Tem coisa pra caramba pra vir aí pela frente, né, velho? Tem que ter os caras da TI, ó, tá vendo? Se não tiver os caras, porque é justamente isso, né, cara? Assim, pra gente ir pros finalmente aqui, pô, já tô nesse negócio aqui, já tem uns 600 episódios, né, que a gente vai conversando com gente e tal, e cada vez mais eu tenho certeza de que, cara, muita gente de outras áreas tem muito a contribuir com o que a gente tá fazendo. Porque, pô, em algum momento tem coisas que fogem da minha área do conhecimento e que, pô, você pode trazer, né, cara? Então, assim, que venham mais outros Luizes aí, né, cara, pro agro pra trazer novas tecnologias, enfim, pra gente melhorar cada vez mais, cara. Legal. Maravilha, Paulo. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado por você ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que quem ouviu aqui entendeu um pouquinho mais dessa área aí, né, cara? Assim, tecnologia é sempre algo que o pessoal gosta muito de ouvir. Então, cara, deixa aí as redes sociais, como que a gente pode encontrar você, acompanhar seu trabalho, acompanhar o trabalho também da Encontrou. Bem, o trabalho da Encontrou, então, tá em todas as mídias sociais, tanto a Encontra quanto a Bauer, e eu, de vez em quando, posto também no LinkedIn aí os avanços da tecnologia, do desenvolvimento e um pouquinho do que a gente tá pensando no futuro. Importante, muito bom, cara. Agora, ó, a gente vai para um quadro aqui no final, que é o nosso quiz, tá certo? Legal, vamos lá? Legal, vamos lá. Quiz. Prometo que não tem pegadinha. Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Claro. Luiz, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga? Olha, eu gosto muito de uma música do Chitãozinho Chororó. Olha, ó. O Chitãozinho Chororó apareceu 2 vezes, só hoje. Que é aquela... Agora eu não me lembro exatamente, mas é aquela que é os 60 dias apaixonado. 60 dias apaixonado. Ah, isso aí tá bom, isso aí é boa, cara. Uma moda boa. E conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? O lugar que eu já visitei mais legal, eu acho que foi lá onde fica a nossa matriz, lá na Áustria, em Wolfsberg, uma cidadezinha muito pequena, que é incrível, onde você tem a fábrica, e na frente você tem uma montanha e tem um castelo, as ruínas de um castelo. Que massa. Da hora. E na cozinha, meu cara, qual que é a sua especialidade? Cara, eu gosto de fazer risotos. Tá bom. Tá melhor do que 99% das pessoas que vêm aqui, tá louco. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira influenciou aí você, que você pode compartilhar com a gente, cara? Bem, um livro que eu recomendo a todos, eu gosto muito de um livro que é um livro de CEOs. Agora eu não me lembro exatamente o nome. Problema. É um livro americano, foi um best-seller do New York Times, que é um livro onde eles fazem as pesquisas, né, com os 100 maiores CEOs, e eles elencam os 6 objetivos aí que todo CEO precisa ter. Legal, cara. Depois a gente vai buscar, não tem problema. Isso aí, obrigado. E, cara, agora uma mais filosófica, a gente possivelmente mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu acho que seria realmente olhar um pouquinho mais com carinho a sua trajetória.
e não realmente ficar olhando só oportunidades de curto prazo, mirar no longo prazo. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora aqui, tenho certeza que você viu o valor dessa conversa nossa aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida que você participa com a gente. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, a gente tá em todos os agregadores. E também, cara, acompanhe os outros podcasts da casa. A gente tem um podcast, Luiz, que é muito legal, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro, que é o Baseado em Fatos Rurais. Esse nome é ótimo, é o melhor nome que eu já dei na minha vida, melhor que a AgroResenha. Também tem o podcast Brasil que Produz, que é uma série itinerante que a gente faz, a gente vai até as fazendas, conversa com produtores. Tem o podcast da Lígia Pedrini, que é o Agro em Pauta, o podcast do Lucas Ordonha, que é o Agritech. Então a gente tem uma série de podcasts aí na nossa rede, que você pode conferir aqui dentro do nosso feed. E também, cara, siga as nossas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, no X, é só buscar por @AgroResenha, em todos eles a gente tá por lá. Também, cara, acompanha, se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, nosso canal do WhatsApp, é só entrar no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí, a gente adora receber ois também. E eu acho que é isso. Muito bom. Luiz, eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que tem a ver com o que você trabalha também, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Obrigado, velho. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Tamo junto. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.